Olá, pessoal! Bem-vindo a mais essa aula de introdução ao cálculo de limite. Vamos continuar usando aqui como referência o capítulo 1 do livro do Anton. Vamos tentar calcular o limite dessa função módulo de x dividido por x com x tendendo a zero. Qual seria o valor desse limite? Para sabermos o valor desse limite, precisamos nos aproximar desse valor de zero, tanto pela direita quanto pela esquerda. Ora, vamos fazer o seguinte, vamos achar aqui o limite de x tendendo a zero pela esquerda. Esse é o símbolo que a gente utiliza para expressar o limite de uma função com x tendendo a um valor pela esquerda. A gente coloca aqui um sinal negativo. Então, vamos calcular o limite de módulo de x dividido por x com x tendendo a zero pela esquerda. Vamos pegar valores próximos de x pelo lado esquerdo. Por exemplo, podemos pegar aqui x igual a menos 0,01. É um valor muito próximo de zero pela esquerda. Teríamos, ao substituir aqui pela nossa função, módulo de menos 0,01 dividido por menos 0,01, teríamos que esse valor é igual a menos 1. Aqui, no numerador, o módulo faz esse valor ficar positivo. Aqui no denominador, o valor continua negativo. São dois valores iguais, a divisão de dois valores iguais dá 1. Com esse sinal negativo aqui, temos menos 1. Ora, mas se a gente pegasse um outro valor de x, mais próximo ainda de zero pelo lado negativo, menos 0,00001. Ora, estamos agora muito próximos de zero. Teríamos aqui, substituindo na nossa função, o módulo de menos 0,00001 dividido por menos 0,00001. Isso é igual a menos 1. Ora, novamente, o módulo de menos 0,00001 é positivo. Aqui eu tenho um valor negativo. Esses dois valores são iguais. O resultado dá menos 1. Podemos observar que o limite do módulo de x dividido por x, com x tendendo a zero pela esquerda, é igual a menos 1. Ora, mas aproximamos do valor zero pela esquerda. Vamos agora aproximar o valor zero pela direita. Então, vamos pegar aqui o limite do módulo de x sobre x com x tendendo a zero pela direita. Colocamos aqui como símbolo um valor positivo quando queremos falar com x tendendo a um número pela direita. Pegamos aqui um valor de x próximo de zero pela direita, 0,01. Teremos, então, o módulo de 0,01 dividido por 0,01, que é igual a 1. Positivo em cima, positivo embaixo, os dois valores são exatamente iguais, igual a 1. Vamos pegar agora um outro valor de x, mais próximo ainda de zero, 0,00001. Ora, teremos então o módulo de 0,00001 dividido por 0,0001, que é igual a 1. Ora, podemos perceber então que o limite de módulo de x sobre x com x tendendo a zero pela direita é igual a 1. O que temos aqui é que os limites laterais são diferentes. De um lado, nós temos o limite igual a menos 1. De outro lado, nós temos o limite igual a 1.
Vamos observar essa função no gráfico. Podemos verificar exatamente o que a gente já tinha verificado pelos cálculos. Quando x se aproxima de zero pela esquerda, os valores de y é igual a menos 1. Agora, quando x se aproxima de zero pela direita, o valor de y é igual a 1. Nós temos aqui valores diferentes quando x se aproxima de zero para um lado e para o outro, pela direita e pela esquerda. Assim, podemos dizer que não há uma garantia de que uma função tem um limite, que a gente chama de limite bilateral, num ponto determinado. Ou seja, os valores de f de x podem não se aproximar mais e mais de um único valor, que é o que aconteceu aqui. Eles se aproximaram de dois valores e não de um único valor. Nesse caso, a gente diz que o limite de f de x, dessa função, que no caso aqui é módulo de x sobre x, com x tendendo a a, não existe. Não existe com x tendendo a a, porque com x tendendo a a pela esquerda é um valor diferente do que com x tendendo a a pela direita. Assim, dizemos que o limite bilateral de uma função só existe num ponto determinado, no caso aqui um ponto A, se e somente se existirem os limites laterais e, obviamente, se esses limites laterais tiverem o mesmo valor. Então, uma função só tem limite num determinado ponto se tiver os limites laterais e esses limites laterais forem exatamente iguais, ou seja, o limite de f de x com x tendendo a a só existe, só é igual a L se e somente se os limites laterais existirem e também forem igual a L. Vamos fazer aqui esse exemplo 5 do livro do Anton. O exemplo pede para encontrarmos os limites laterais e bilaterais em cada uma dessas três funções quando x tende a a. A primeira coisa que podemos fazer é tentar encontrar os valores de f de a. Nessa função, quando x é igual a a, y é igual a 2. Nessa função, f de a é igual a, quando x é igual a a, y é igual a 1. Nessa função, f de a é igual a, quando x é igual a a, não está definido, porque nós temos aqui um intervalo aberto, não está definido qual é o valor de y quando x é igual a a. Dizemos que não existe f de a no caso dessa terceira função. Ora, podemos observar que essas três funções, os valores de f de a são diferentes. Vamos calcular agora os limites laterais. Vamos calcular primeiro o limite de f de x, cada uma dessas funções, quando x tende a pela esquerda. Por isso o sinalzinho de menos aqui. Ora, podemos observar que quando nos aproximamos de a pela esquerda, vamos nos aproximando do valor de 1. O limite de f de x dessa função primeira aqui, com x tendendo a a, é igual a 1. Nessa nossa segunda função, da mesma forma, quanto mais nos aproximamos de a pela esquerda, mais nos aproximamos de 1. Nesse sentido, nessa segunda função, o limite de f de x com x tendendo a pela esquerda também é igual a 1. Nessa terceira função, a mesma coisa. Quanto mais nos aproximamos de a pela esquerda, mais nos aproximamos de 1. Obviamente, então, nessa terceira função, o limite de f de x com x tendendo a pela esquerda também é 1. Ora, podemos perceber que, apesar de que cada função tem um valor de f de a diferente, essas funções têm o mesmo limite lateral pela esquerda.
Vamos calcular agora o limite de f de x com x tendendo a A pela direita. Ora, vamos fazer aqui para essa primeira função, o x tendendo a A pela direita. Podemos perceber que quanto mais nos aproximamos de A, mais os valores se aproximam de 3. Nessa função, o limite de f de x com x tendendo a A pela direita é igual a 3. Nessa função, também quando nos aproximamos de A pela direita, podemos perceber que quanto mais nos aproximamos de A, mais essa função se aproxima também de 3. O limite de f de x com x tendendo a A pela direita nessa segunda função também é igual a 3. Nessa terceira função, quando nos aproximamos de A pela direita, podemos perceber a mesma coisa. Quanto mais nos aproximamos de A pela direita, mais o y se aproxima de 3. Nessa terceira função, o limite de f de x com x tendendo a A pela direita também é igual a 3. Podemos concluir que nessas três funções, os limites laterais pela direita e pela esquerda são iguais. Os limites laterais pela direita nas três funções é igual a 3 e os limites laterais das três funções pela esquerda é igual a 1. Então, os limites existem, porém, é importante observar que esses valores são diferentes. Uma vez que esses valores são diferentes, a gente pode dizer que o limite bilateral não existe. Ou seja, não existe um limite de f de x com x tendendo a A. Não existe um limite de f de x com x tendendo a A, porque os valores pela direita e pela esquerda são diferentes. Vamos fazer agora esse exemplo número 6. O exemplo pede a mesma coisa, encontrar os limites laterais e bilaterais, caso eles existam. Vamos achar primeiro, como fizemos anteriormente, os valores de f de A. Aqui, nessa primeira função, quando x tende a A, não está definido, porque temos aqui o intervalo aberto, os valores de y quando x tende a A. Então, não existe f de A. Aqui, observamos que f de A é igual a 3. Quando x é igual a A, y é igual a 3. f de A igual a 3. Aqui, quando x é igual a A, y é igual a 2. f de A é igual a 2. Vamos agora achar os limites laterais. Primeiro, o limite de f de x com x tendendo a A pela esquerda. Nos aproximando aqui, nessa primeira função, de A pela esquerda, podemos observar que quanto mais próximo de A, mais próximo de 2. O limite de f de x com x tendendo a A pela esquerda, no caso dessa função, é igual a 2. Aqui podemos perceber a mesma coisa. Quando x tende a A pela direita, temos valores que se aproximam de 2. Novamente, o limite de f de x com x tendendo a A pela esquerda, nessa segunda função, também é igual a 2. A mesma coisa acontece aqui nessa terceira função. Quando nos aproximamos de A pela esquerda, os valores vão, quanto mais próximos de A, os valores vão se aproximando de 2. Também aqui é igual a 2. Os limites laterais pela esquerda dessas três funções são iguais a 2. Vamos calcular agora os limites laterais de f de x pela direita. Nos aproximando de A pela direita, temos que quanto mais próximo de A, mais próximo estamos de 2. Aqui também, o limite de f de x com x tendendo a A pela direita é igual a 2. A mesma coisa nessa função. À medida que nos aproximamos de A pela direita, os valores de y
vão se aproximando a 2. O limite de f de x com x tendendo a pela direita nessa função também é igual a 2. Por fim, nessa terceira, temos a mesma situação. Quando nos aproximamos de a pela direita, à medida que vamos nos aproximando, temos valores de y cada vez mais próximo de 2. O limite de f de x com x tendendo a pela direita também é igual a 2. Podemos concluir, então, que nessas três funções existem os limites laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda, e esses limites laterais são iguais a 2. Obviamente, podemos dizer que nessas três funções existem os limites bilaterais. Podemos dizer que o limite de f de x com x tendendo a a nessas três funções é igual a 2. É igual a 2 porque os limites laterais existem e são iguais a 2. Vamos fazer esse exercício na página 76 do livro do Emerton. Temos aqui um gráfico cuja função f de x está definida entre menos infinito e 3, e o exercício pede para calcularmos diferentes limites. Na letra A, pede para calcular o limite de f de x com x tendendo a 0. Como ele não definiu aqui se é pela direita ou pela esquerda, temos que analisar se existem os limites pelos dois lados e se eles são iguais. Podemos dizer que, à medida que aproximamos de 0 pela esquerda, os valores de y vão se aproximando a 0. À medida que nos aproximamos de 0 pela direita, os valores de y também vão se aproximando a 0. Podemos dizer, então, que o limite de f de x com x tendendo a 0 é igual a 0, porque os limites laterais existem e ambos são iguais a 0. Na letra B, ele pede o limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda. Inicialmente, é bom reparar que esse sinal menos aqui não se refere ao menos 2, se refere ao 2 pela esquerda. Ora, à medida que nos aproximamos de 2 pela esquerda, vamos observar que os valores vão se aproximando a 1. O limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda é igual a 1. Na letra C, o limite de f de x com x tendendo a 2 agora pela direita. Esse sinal de mais significa pela direita. À medida que nos aproximamos de 2 pela direita, podemos perceber que os valores de y estão indo para o infinito. Nós temos aqui uma assíntota. Assim, o limite de f de x com x tendendo a 2 pela direita, nesse caso, é igual a mais infinito. Por fim, na letra C, pergunta o limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda. Ora, podemos perceber a mesma coisa. Nós temos aqui uma assíntota. Quanto mais os valores de x se aproximam de 3, mais os valores de y tende ao menos infinito. Assim, o limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda é igual a menos infinito. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima!